Olá, meu nome é Helder Gomes Barbosa. A gente vai começar agora a segunda aula da oficina de edição de documentário. Essa oficina cultural online é apresentada pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A gente, na primeira aula, trabalhou sobre teoria da montagem, né? A gente fez uma introdução sobre a teoria da montagem para a gente chegar aos poucos na parte mais prática da edição de documentário. A gente vai fazer um breve histórico sobre a montagem no cinema documentário, a partir de movimentos e filmes que de alguma forma contribuíram para a transformação da montagem no documentário, para a ampliação da noção de montagem no documentário. Então é isso. Eu acho que para a gente começar a falar sobre documentário, é primordial a gente entender da onde vem o termo documentário, em que momento isso vem e por que ele é atribuído. John Grierson, no final da década de 20, um cineasta inglês que pertence à escola inglesa de documentário, John Grierson dirigiu esse filme que está aqui ao lado, essa figura, Drifters. Esse filme é de 1929 e, segundo John Grierson, é o primeiro documentário da história. John Grierson publica um manifesto do documentário. A partir desse manifesto, ele cunha esse termo. Esse termo, para ele, se refere a filmes que representam o mundo natural, ou seja, que lidam com efeitos e com eventos pertencentes ao mundo real. Ele faz uma diferenciação entre documentário e ficção desde o começo, né? Ele diz que o documentário é o contrário da ficção, que a ficção é um gênero que é muito parecido com o teatro, ou seja, não explora uma especificidade do cinema, e, ao mesmo tempo, é o gênero dos grandes estúdios, o gênero ligado ao capitalismo, à exploração, e por isso é um gênero inferior ao documentário, que é o termo que ele cria, porque o documentário já lida com a vida real. Por que eu coloco aqui nesses slides o pré-documentário, né? O pré-documentário é o que o Grierson chama de filmes que lidam com a realidade, mas que foram produzidos antes de Drifters. Um dos exemplos é O Homem à Câmera, que a gente falou na aula passada, de Dziga Vertov, que tem uma aproximação com a realidade diferente do que Grierson propunha para o tema documentário. A gente trabalhou sobre isso na aula passada, de que Vertov buscava, com a montagem, criar uma nova realidade. E para Grierson, isso não se tratava de documentário. Então ele coloca isso. E outros filmes, como, por exemplo, Nanook e o Esquimó, como pré-documentários. Bom, é importante, de novo, entender a origem desse termo documentário, para que a gente veja que o documentário, desde o começo, é uma oposição, desde o começo, e principalmente no começo, na verdade, era uma oposição ao cinema de ficção. Tendo em vista isso também, a gente vai para alguns autores que tentam, depois da criação do termo documentário, tentar delimitar estilos de documentário. A gente tem várias formas de tentar definir esses estilos documentários. A gente tem autores que divergem em relação a isso. Existe o Renove, que fala da poética documental.
existe Comolli, que não vê diferença entre o documentário e a ficção, a partir do momento que eles podem, os dois, construir um relato monstruoso, né? O seu cinema monstro, né? Mas a gente vai trabalhar aqui nessa aula com Bill Nichols, que é um teórico americano, que divide o documentário em diferentes tipos. Eu, particularmente, acho que essa forma de divisão do Bill Nichols, ela é um pouco problemática, porque nenhum documentário é 100% expositivo, nem 100% observacional, nem 100% interativo, enfim. Os documentários, eles se mesclam dentro da sua linguagem. Mas é um modelo interessante de se pensar didaticamente como expor os diferentes tipos de documentário e, a partir deles, também ver algumas formas de montagem para cada um desses tipos. O primeiro que a gente já está vendo aqui na tela é o documentário expositivo. Esse documentário expositivo, ele tem muita semelhança com o que John Grierson chamava documentário no seu manifesto. Ele carrega características que até hoje a gente pensa quando vê um documentário na TV, como Discovery Channel e History Channel, a gente pensa que esse que é o documentário, né? Dentro de uma visão mais leiga do assunto, de que o documentário é uma voz, que aqui eu coloco como a voz de Deus, né? Que é uma voz de autoridade, que fala sobre um assunto em que ele conhece e que ele não é questionado sobre o assunto. É como se fosse Deus nos dando a voz da sabedoria. E aí, essa figura de autoridade também propõe uma objetividade dentro do seu discurso. Ou seja, o que eu estou falando ali é baseado na verdade. É baseado numa realidade objetiva, como se não houvesse uma subjetividade do autor nesse discurso. Esse é um tipo de documentário um pouco mais arcaico, né, na exploração de sua linguagem. Mas um elemento que a gente pode ver dentro da construção do discurso e da montagem nesse tipo de documentário é que, normalmente, a palavra está sobre a imagem, está superior à imagem, ou seja, a imagem é só para ilustrar a palavra. A gente vai ver dos outros tipos de que isso muda. A imagem fica mais importante do que a palavra. Então, eu já trabalhei, né, editando alguns documentários para National Geographic Channel, por exemplo, em que era exatamente assim. A gente tinha um texto do narrador e eu tinha que procurar uma imagem que correspondesse exatamente ao que o narrador estava falando. Se ele estava falando de problemas que aconteceram no aeroporto, aqui estou dando um exemplo de uma série que eu editei que chama Alerta Aeroporto, a temporada de São Paulo. Se havia se ele falava de algum distúrbio no aeroporto, eu tinha que colocar a imagem do distúrbio no aeroporto. Se ele falava das estruturas avançadas de controle no aeroporto, eu tinha que buscar imagens de policiais que estavam reunidos e fiscalizando o aeroporto. Então, esse era o meu trabalho de montador dentro dessa lógica de um documentário expositivo. Esse documentário expositivo, ele de alguma forma, ele é questionado no começo no final dos anos 50 e final dos anos 60, justamente por esse caráter dessa voz de Deus que fala e tem um discurso de autoridade e de verdade sobre os outros, né? Então, um pouco como resposta a isso, e também como resultado de uma evolução tecnológica, a gente tem o documentário interativo. Qual evolução tecnológica é essa? Até o final dos anos 50, os aparelhos de captação de som eram gigantescos. Então era quase impossível filmar e ter áudio fora dos estúdios. Então você não poderia, por exemplo, fazer uma entrevista com alguém nas ruas.
a partir da chegada de aparelhos de captação de som portáteis, a gente vê o cinema começa a sair do estúdio. Então, por exemplo, dentro disso, tem o neorrealismo italiano, que eu coloquei ali. Juntamente com o neorrealismo italiano, aparecem cineastas franceses no final da década de 50 que começam a questionar essa pretensa objetividade que Grierson pregava antes no cinema documentário. Grierson e outros cineastas que faziam uso do modo expositivo. Porque essa voz que dizia com tanta autoridade a verdade, que voz era essa? Era de quem? Porque tentava se esconder que por trás daquelas imagens e por trás da escolha daquelas imagens e da forma como se montava essas imagens, havia um autor, havia um cineasta. E aí a gente vê o surgimento do chamado cinema verdade, que defende a ideia de que os filmes se mostrem como realidades fílmicas e não retratos objetivos da realidade. Essa realidade fílmica ela é resultante do encontro entre o cineasta e os atores sociais que ele filma. Isso se dá no cinema verdade, especialmente na forma de entrevistas ou intervenções que o documentarista propõe aos participantes do filme. Por isso, de alguma forma, esse documentário interativo embaralha as fronteiras entre a ficção e a realidade. A gente tem como um exemplo proeminente dessa forma de se pensar o documentário no filme Crônica de um Verão, de Jean Rouch. Nesse filme de 1961, esse cineasta francês ele propõe, em algum momento, a uma atriz para que ela vá às ruas de Paris e pergunte a transeuntes, a pessoas que estão passando nas ruas, se elas são felizes. A gente vê não só essas perguntas aos transeuntes, como a gente vê essa atriz junto com Jean Rouch e Edgar Morin, que é um outro cineasta e pensador que faz parte desse filme, planejando como seriam essas perguntas e o que as respostas diriam sobre a sociedade francesa, sobre a humanidade. Então, a partir do momento em que se mostra esse dispositivo de como era a filmagem, a pretensa objetividade da verdade, de que não existe um realizador por trás das imagens e da montagem, ela é quebrada. Se mostra, é uma metalinguagem, né? Estou mostrando como eu estou fazendo o filme. E aí, a partir disso, também mostra que nas entrevistas as pessoas podem ficcionalizar elas mesmas. E por isso que eu trago aqui, nesse slide, imagens de Edifício Master, de Eduardo Coutinho, um dos meus diretores favoritos, que Coutinho trabalha justamente com isso. Através da empatia que ele constrói com o entrevistado fabula sobre sua própria vida. Essa conexão, o que está sendo filmado não é a vida da personagem, nem, nesse caso, o olhar de Eduardo Coutinho. O que está sendo filmado é o encontro. Comolli, Jean-Louis Comolli, o teórico francês, já dizia isso, que nesse tipo de documentário, a verdade da entrevista é a verdade do encontro entre quem filma e quem é filmado. Nesse tipo de documentário, normalmente na montagem, a gente tem extensas horas de material, entrevistas longas, e saber concatenar essas entrevistas e fazer com que elas produzam sentido maior do que apenas as palavras, maior do que o tipo, por exemplo, de entrevista do jornalismo, né? Que normalmente é algo ligado ao factual, é ligado a uma busca por uma verdade. Aqui não. A busca é por criar narrativa. É por criar essa relação entre o entrevistado e o entrevistador.
A gente, depois desse tipo de documentário, tem, no final da década de 60 e no começo da década de 70, o modelo observacional, que também vem pela capacidade de se poder usar câmeras mais leves, de captar o som com captadores mais leves. Então, o cinema observacional é como se fosse uma nova forma de representar o mundo, como se a câmera não existisse ali, né? Então, a gente tem o expositivo em que fica meio que claro ao espectador de que é uma voz dominante. A gente tem o direto, que é mostrando que o que importa é o encontro, e também revelando o dispositivo cinematográfico. E a gente tem o observacional que tenta esconder esse dispositivo, pelo menos de que é filmado. É como se fosse um reality show, né? Entrando dentro de uma lógica que a gente faça uma relação com a TV, né? É como se fosse um reality show em que as câmeras estão filmando ali a vida, né? Acontecendo na frente das câmeras sem uma pretensa intervenção nessa vida. Normalmente, o tipo do cinema observacional conversa muito com o que a gente falou do Bazin, né, na aula passada, e também com o Tarkovsky, que é essa pretensa não intervenção na realidade, de que o que o filme está, o que a câmera está gravando é a realidade, e ao mesmo tempo um predomínio de uma suposta objetividade e de uma montagem continuada. Se dá a entender de que aquilo está acontecendo, em algumas cenas, claro, de que aquilo está acontecendo em tempo real. Por isso também, muitos planos sequências, os planos são mais longos. Portanto, o tempo é mais importante do que o ritmo do corte, né? Aqueles cortes mais rápidos que a gente vê em outros tipos de cinema. Aqui, a montagem ela se dá muito mais na apreensão do tempo e o que o tempo dramaticamente produz. Que tipo de reação que o personagem tem em relação a determinada situação. Então, é preciso dar tempo a essa reação e também passar uma sensação de observação, né? Como o próprio nome diz. Depois, em resposta a esse tipo de cinema que se diz não intervencionista, a gente chega no tipo do documentário reflexivo. Essa foto que eu coloquei aqui nesse slide é de um filme que chama Histoire de cinéma de Jean-Luc Godard. Desculpa o meu francês. O documentário reflexivo, ele já duvida, ele já questiona a própria imagem. Ele está muito preocupado com o processo de representação do mundo exterior, e os filmes dessa categoria, eles olham para si mesmos, para os seus artifícios de construção. Muitas vezes, inclusive, a equipe de filmagem aparece nesses filmes, assim como Crônica de um Verão, que eu disse, de Jean Rouch. O objetivo maior do modo reflexivo, em alguns de seus filmes, é acabar com a crença cega do espectador na verdade da imagem, como a gente vê no expositivo e também no observacional. É fazer com que ele duvide daquilo que vê através de metadiscursos, né? Esse filme, Histoire de cinéma, de Jean-Luc Godard, ele faz uma reflexão sobre o próprio cinema, utilizando imagens da TV, imagens do cinema. Ele, em algum momento, diz que o cinema não foi capaz de cumprir sua maior missão histórica, que era registrar os verdadeiros horrores do Holocausto. Então, que o cinema estaria morto. E através das imagens que ele usa e que ele também manipula, como a gente pode ver nessa própria imagem, há uma manipulação de imagens, uma sobreposta à outra. Ele questiona também a própria materialidade da imagem, né? Chegando no momento que a gente já vê
surgimento das câmeras digitais, em que, de fato, a imagem já não vai ser mais material como nas películas, né? Esse tipo de documentário reflexivo, ele tem uma linguagem muito experimental. Então, na montagem, normalmente se prioriza técnicas de experimentação, como essa que eu falei antes, da sobreposição de uma imagem a outra, de uma construção de um ritmo próprio, de uma exaltação da metalinguagem. Então, é um tipo de documentário bem interessante de se observar técnicas de montagem. A gente chega agora no que seria a última forma de Bill Nichols. Existe também, antes de entrar nessa última forma, né, existe também o documentário poético para Bill Nichols, só que eu não vou trabalhar aqui porque o poético ele considera que é o pré-documentário, né? Filmes como o de Vertov, de Dziga Vertov e outros filmes de vanguarda da década de 20, que já falei um pouco ali no começo dessa aula. O documentário performático é um dos mais utilizados nos dias de hoje, enquanto modo. É claro que, como eu disse no começo da aula, de que nenhum filme, nenhum documentário é 100% performático, nem 100% reflexivo, nem 100% observacional. Ele combina elementos. Mas técnicas usadas pelo documentário performático, segundo o que Bill Nichols diz, é, de certa forma, o que hoje se vê mais dentro da linguagem do documentário. Segundo Bill Nichols, esse modo de documentário performático ele surge a partir da imagem digital, né? Quando as câmeras digitais começam a ter um maior alcance, começam a chegar a mais pessoas e mais pessoas conseguem produzir o seu discurso. Por isso também o começo do documentário performático está muito ligado a realizadores que antes não podiam produzir seus próprios relatos cinematográficos, principalmente mulheres, pessoas negras e outros grupos marginalizados dentro do processo anterior ao cinema, em que a grande maioria dos diretores eram homens brancos e tinham dinheiro, né? Normalmente de classe média e média alta. Esses relatos que surgem junto com a imagem digital e junto também com outros atores que antes não tinham acesso à produção cinematográfica, eles têm uma abordagem mais subjetiva, trazendo a visão do documentarista para o centro do filme. O diretor, nesse tipo de filme, ele é personagem, narrador e protagonista da própria história. Isso quebra com a noção de verdade, né? Por isso que Bill Nichols diz que o documentário performativo é um dos mais problemáticos para ele dentro da definição do que seria documentário. Porque ele diz que o documentário tem uma verdade que se parece um pouco à verdade científica, que se busca ter um compromisso com a sociedade a partir desse contrato entre documentarista e espectador, de que o que está na tela é verdade. Então, quando você coloca que o diretor é personagem, narrador e protagonista, essa verdade ela é quebrada a partir do ponto de que é a verdade de quem está falando. Não é uma realidade objetiva. Não é uma verdade objetiva. É uma visão subjetiva dessa pessoa sobre o mundo. É comum, nesse tipo de filme, a narração em voz-over do próprio diretor, uma autorreflexão sobre sua vida, e aí eu vou falar melhor nessa parte do autorretrato. A utilização de imagens de arquivo aqui é interessantíssima, porque se de um lado, no modo expositivo, e também em outros, como o reflexivo e o interativo, as imagens de arquivo normalmente estão vinculadas a imagens de arquivo do discurso oficial, né? Imagens de arquivo de guerras ou de um evento histórico. Nesse caso do documentário performático, as imagens de arquivo são normalmente da própria pessoa.
imagens de quando sua família o filmava quando era criança, ou outros tipos de imagem de arquivo que tem um cunho mais pessoal, mais privado. E é aí que entra também isso do autorretrato, né? Que eu coloco ali como o quarto item. O autorretrato é, através da própria história, através da sua subjetividade, através das suas próprias imagens de arquivo, você conecta a sua vida privada com a vida pública. Ao invés de partir da vida pública para o espectador, a gente parte da nossa própria vida, se conecta à vida pública e aí produz um discurso em que essa subjetividade se interlaça com fatos da sociedade que mudaram a nossa vida. Essa foto que está aí no slide é de um filme que chama La Televisión Yo, um filme argentino de Andrés de Tella, que é esse que está atrás. Andrés de Tella é filho de um antigo neto, na verdade, de um de uma grande fábrica de eletrodomésticos na Argentina, que depois seu pai não quis seguir no ramo, então ele conta a história familiar dele, inclusive desses encontros dele com o pai, e aí tá outra coisa muito que acontece muito no documentário performático, no autorretrato, o próprio diretor também está na frente da câmera, também aparece nas imagens, e aí o André de Tella está ali atrás, e aqui ele aparece conversando com o pai e também fazendo uma reflexão sobre a relação dele com as TVs, com os programas de TV quando ele era criança e também pelo próprio fato de que seu avô produzia TVs no passado, né? Então a história dele se conecta com a história da Argentina, passa por momentos da ditadura militar, passa por outros episódios da história argentina. Então há uma quebra dessas fronteiras e de pretensas regras do que seria o documentário, como eu disse antes, né? E por quebrar essas regras, que eu trago ali o terceiro conceito que tem a ver com o documentário performático, que é a indeterminação. Como eu disse no primeiro slide, o documentário ele nasceu através de uma oposição entre o documentário e a ficção. A ficção é o cinema de estúdio, é o cinema do dinheiro. O documentário tem um compromisso social, mostra a realidade. Então, esse começo foi marcado por uma oposição. Eles começam a conversar em filmes como Crônica de Verão, que eu disse, do documentário interativo, e também trazem outros tipos de interações, por exemplo, no documentário reflexivo, mas é no documentário performático que essas fronteiras cada vez se borram mais. E aí, de novo, como o Oli já diz que essas fronteiras elas não existem, na verdade o que existe é o cinema monstro. E existe um outro tema, um outro conceito, que aqui eu trago, que é do pensador teórico Emílio Bernini, que inclusive foi o meu diretor de dissertação no mestrado, em que é um professor argentino, e ele diz que a indeterminação é quando as fronteiras entre ficção e documentário não existem mais e não importam que não existam mais. Não é aquele cinema híbrido em que você vê como, por exemplo, o falso documentário ou a ficção, que você não sabe se aquilo é real ou não é. Não, na indeterminação, não importa se é verdade ou não o que se está dizendo na tela. O que importa é a realidade fílmica construída ali. Esse filme do André de Tella é um desses exemplos, porque o que importa é a subjetividade desse diretor. Ao mesmo tempo, outros filmes, como, por exemplo, os filmes do Adilei Queiroz, em que essas fronteiras entre ficção e realidade também são borradas, e aí Branco Sai, Preto Fica, A Cidade é uma Só, Era uma Vez Brasília, são exemplos disso. E a gente vê que na montagem, isso possibilita a quebra de várias regras que a gente vê em relação à montagem, né? Que a gente viu na primeira aula também, de quando Bazin falava da montagem proibida, que a montagem não deveria enganar, que a montagem não deveria ter truques.
Não, nesse tipo de cinema indeterminado que hoje é tão comum no cinema contemporâneo, isso é provocado, isso é desejável que se construa a montagem através de uma disrupção das imagens, não através de uma construção geográfica do espaço, em que a gente primeiro mostra o personagem no plano conjunto e que, ambientando ele geograficamente, a gente consiga acompanhar suas ações. Não, essa montagem ela pode ir para outros caminhos, obedecer outros critérios, como, por exemplo, o critério de enganar. Não do lado pejorativo, mas enganar no sentido de construir potências no seu filme. Que através desse engano, através de questionamentos, você questiona o próprio conceito de verdade objetiva, conceito que no nosso país a gente cada vez mais tem que batalhar, né? Então, só trazendo também um pouco, né, fazendo um pouco o fechamento disso, eu já trabalhei com documentários, como eu disse, expositivos, do National Geographic Channel, com interativos, com filmes do Sylvia Tendler, já montei Advogados contra a Ditadura, Privatizações e Disso que eram as entrevistas, e também dirigi 2 documentários, principalmente um, em que a entrevista, o encontro era o principal do filme. O filme se chama Plano Aberto. Já trabalhei também com documentários observacionais e hoje trabalho muito também com o performático, inclusive meu último filme que eu dirigi chama Num Piscar de Olhos, e trabalha muito com a questão do autorretrato. Uso imagens de arquivo, uso também imagens de arquivo que meu pai filmava quando eu era criança, e uso também outros tipos de imagem para construir um relato subjetivo sobre a minha experiência de viver numa casa mal assombrada em Buenos Aires. E isso também entrando com questões do país, aquilo que eu falei sobre questões privadas, também terem contato com as questões públicas, né, de um país, da sociedade. E na TV, quase sempre, trabalhei com esse documentário observacional, um pouco essa lógica meio de reality, principalmente em programas que eu editei no canal Off, em que a câmera estava ali filmando os personagens realizando ações. Eu vou dar um exemplo de uma série que eu editei, que chamava Balangai, que inclusive ganhou um prêmio internacional de televisão pela construção do programa, um programa muito interessante, em que a gente acompanhava 6 jovens em uma embarcação nas Filipinas, e essa embarcação tinha o mesmo conceito de construção de embarcações milenares dos filipinos. E aí a gente acompanha esses 6 jovens, junto com a tripulação filipina, indo de ilha a ilha, fazendo esportes radicais, e também o convívio deles nesse balangai, né? nesse barco. E o tipo de montagem também obedecia essa observação, de ver como que os personagens lidavam com determinadas situações ali dentro do barco, como se a câmera também não estivesse ali, né? Como que eram a prática dos esportes radicais, enfim, como era a convivência. É um formato que se dá muito hoje em canais como o Off, né? Então, assim, claro que quando a gente fala mais assim desses modelos de documentário, a gente está privilegiando um pouco o cinema, mas a TV também se utiliza dessas linguagens. Então, quem fosse enveredar pela montagem de séries documentais, com certeza passará por essas formas de linguagem. Então, é isso, né? Apresentei mais ou menos aí os módulos, e a partir desses módulos também a gente embarca um pouco também na história do cinema documentário, né? Porque acaba que começa desde os anos 30 ali, no expositivo do Grisso, a gente vai evoluindo, e as respostas tecnológicas de cada tipo. Acho que eu consegui dar um passeio legal aí pelos modelos, e a gente se vê na próxima aula, em que eu vou trazer alguns estudos de caso, alguns filmes, alguns documentários
e analisar a montagem deles. Tá bom? Obrigado pela companhia nessa aula e a gente se vê. Um abraço.